Eva e Jô. Vou subestabelecer embaixo aí também esse Olha, o negócio. Marcelão, futuro prefeito de onde? De onde tu é mesmo com a tua cidade, Marcelo? Xeramobim, terra de Oh, terra Antônio boa. Conselheiro. Vizinha terra do meu pai. Meu pai era de Juatama, Xadá. Olha aí, rapaz, que xadá. Pois é, meu pai é de lá. Vamos lá, né? Quer começar? Ó, gente, fique tranquilo que eu sou assim mesmo, vocês são minha terapia, vamos continuar o mesmo ritmo, né? Entendeu? Ninguém vai perder o ritmo por nada, pode ter certeza. A gente tem que superar as coisas a cada dia, é isso mesmo, entregando a Deus e rezando para que tudo dê certo. Gente, na aula passada, nós já conversamos com vocês, começamos a introduzir questões da magistratura. Nós vimos o quê? Nós temos uma relação jurídica processual. O que é a relação jurídica processual? É a triangulação, doutor Marcelo, existente entre autor, juiz e réu. Então, essa triangulação, nós vamos ver lá na frente, a gente chama de relação jurídica processual, que, por sua vez, se forma o processo. Então, o processo ele advém da formação da denominada relação jurídica processual. Triangulação, autor, juiz e réu. Então, o juiz ele é sujeito processual. O juiz ele não é parte. O juiz ele é sujeito processual, ele é sujeito do processo. Por quê? Ele faz parte da relação jurídica processual. Então, ele é sujeito do processo, certo? Então, por ele ser sujeito do processo, ele está ali para resolver essas questões processuais, né? E para resolver, ele tem os chamados, o que, gente? Poderes instrutórios do juiz. Os poderes instrutórios, nós vimos que estão onde? No artigo 139 do Código de Processo Civil. Por sua vez, os poderes instrutórios, a gente viu que se alargaram, se aumentaram, foram incrementados, né? Nós vimos também que desses poderes instrutórios nasce, doutor Marcelo, o chamado livre convencimento motivado. O que é o livre convencimento motivado? O juiz é livre, tem liberdade no convencimento dele, tem liberdade na apreciação, na apuração das provas que foram trazidas para as partes. Desta feita, nós vimos também o princípio da congruência. Nós vimos que tem que ter uma compatibilidade entre o juiz julgou, decidiu, e o que foi postulado pelas partes. É o princípio da congruência, compatibilidade. Né? Desse princípio da congruência, se não estiver compatível, nasce aqueles 3 tipos de sentença que podem gerar nulidade da sentença. Seria a sentença citrapetita ou infrapetita, sentença extrapetita, sentença ultrapetita. Sentença citrapetita ou infrapetita é abaixo do que foi pedido. Sentença extrapetita é fora do que foi pedido. Sentença ultrapetita é acima do que foi pedido. Então, citra ou infra, extrapetita e ultrapetita. Tá bom? Nós vimos isso na aula passada. Então, por quê? Tem que ser congruente, tem que ser compatível, tem que haver compatibilidade por força do livre convencimento motivado. O juiz é livre no convencimento dele, mas tem que motivar, tem que fundamentar. Além do livre convencimento motivado, do princípio da congruência, das decisões citrapetita, intrapetita e extrapetita, nós vimos também que nós temos três atos processuais por natureza, doutor Marcelo, praticados pelo juiz. Quais são? Quem disser agora ganha um ponto. Sentenças, decisões, interlocutórias e despachos. Aí, rapaz, Jô, você não ganhou ainda, não? 2 pontos, viu, já. Não pode ir, não. Ave Maria, Jô. Ei, bonitinha, dou esse ponto para outras pessoas, você já tem ponto demais. Menino, olha que a Isabela fez isso primeiro, olha, eu vou passar mais um ponto para ela que ela tinha pedido. Ai, professor, também quero que eu disse mais primeiro, viu? Tu disse o quê? Foi? Quem Eu é? respondi aí no chat, ó. Tá bom, deixa eu ver, peraí. Rapaz, vocês tudo, ou mulher, ou essas meninas, viu? Não sei não, ó. Ó o Felipe, rapaz, apareceu até aqui. Felipe, rapaz, quantos anos? Digitei tão ligeiro que até errado foi o primeiro nome. A Letícia. Ah, foi para as duas. Letícia, tá aqui. Letícia. Letícia, mais um. Pode deixar, Letícia. Tem direito sim, viu? Confirmadíssimo. Olha aí, rapaz, Felipe, há quanto tempo? Tá viajando? Oh, pode não, né? Cadê ele, Felipe? Vamos para frente. Gente, isso mesmo, né? Como as meninas falaram, tá? Então, sentenças, despachos e decisões interlocutórias. Sentença é a que extingue o processo.
com resolução de mérito ou sem, né? Resolução. Com resolução, artigo 487. Nós temos a sentença definitiva. Sem resolução, artigo 485, nós temos a sentença definitiva. Então, sentença extingue o processo. Aí nós temos decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias são aquelas decisões que não extinguem o processo. As decisões que não extinguem o processo são decisões interlocutórias, que não é o caso da sentença, né? Marcelão sabe, né, Marcelo? Que a sentença, ela extingue o processo. Já a decisão interlocutória, ela não extingue o processo, certo? A decisão interlocutória, ela decide, ela gera efeitos jurídicos, mas não extingue. Não extingue o processo a decisão interlocutória. Então, decisão interlocutória tem esse papel de resolver uma questão incidental. Por exemplo, a concessão de uma liminar. É uma decisão interlocutória. É uma decisão que gera efeitos, mas não extingue. Aí nós vimos também os despachos. Despacho é uma decisão que serve para... São decisões do juiz que elas não geram efeitos assim, para modificar uma situação jurídica, não extinguem, mas elas fazem com que o processo seja impulsionado. O despacho ele serve para impulsionar o processo. O despacho ele serve para movimentar o processo. Certo? Então, nós temos despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Nós vimos também os acordos. Os acordos foi o que nós vimos. O acordo são decisões colegiadas. Todos isso dentro do processo. São atos processuais praticados pelo sujeito processual, que é o juiz, que é o magistrado. Então, o juiz ele é sujeito processual, ele não é parte. Ele é sujeito processual, porque ele faz parte da relação jurídica. Ele conduz a relação jurídica, ele dirige a relação jurídica. Certo? O juiz processando, de acordo com o artigo 139 do Código de Processo Civil, que lá a gente conta os poderes institucionais do juiz que foram ampliados. Só, gente, que é importante a gente destacar alguns pontos. O juiz, o magistrado, ele tem o livre convencimento dele, não tem? Só que esse livre convencimento, gente, tem que ser fundamentado. E se porventura, certo? Se porventura, esse livre convencimento, meus amigos, se porventura, esse livre convencimento motivado do juiz não for motivado, não for fundamentado, na verdade, ele está querendo com a decisão, Jô, beneficiar ou prejudicar alguém, aí ele pode sofrer sanções de ordem administrativa, de ordem civil e de ordem criminal. Então, o livre convencimento tem que ser motivado. Ele tem liberdade, mas tem que fundamentar essa liberdade, sob pena de respondência administrativa, civil e criminalmente. Administrativamente, quem é que apura, gente? É o Conselho Nacional de Justiça. Se uma conduta do juiz for demonstrado que houve malferimento no âmbito administrativo, vai nascer o papel do Conselho Nacional de Justiça. Que eu já disse para vocês que o CNJ, ele não entra em questões processuais propriamente ditas. O CNJ, ele fiscaliza orçamentária, administrativa e financeiramente quem? Os órgãos do Poder Judiciário. Então, ele não adentra em processo. O CNJ não aprecia em grau de recurso. O CNJ, ele fiscaliza a conduta na seara administrativa. Então, ele pode imputar certas sanções de ordem administrativa. Como também o juiz pode receber sanções de ordem administrativa, gente, onde? Pode receber nas corregedorias. Porque a criação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ele não extinguiu automaticamente as corregedorias dos tribunais. Cada tribunal tem sua corregedoria. Tem algo que corrige, tem algo que serve para fiscalizar. Então, além do CNJ, o CNJ é aquele órgão nacional que está ali atrelado ao Supremo Tribunal Federal, é tanto que o presidente do CNJ, quem é? O presidente do Supremo. Né? O corregedor-geral do CNJ, quem é? O representante do Superior Tribunal de Justiça. O CNJ ele é um órgão multidisciplinar. Ele está lá para quê? Para fiscalizar orçamentária, administrativa e financeiramente quem? Os agentes que fazem parte do Poder Judiciário. O CNJ, o papel é esse. Aí o Código de Processo Civil trouxe uma inovação. Se a gente for lá para o artigo
143 do Código de Processo Civil, o 143 reza o seguinte, estabelece o seguinte, o artigo 143 do Código de Processo Civil. Ele estabelece, gente, a questão da possibilidade do juiz responder civilmente. Responder civilmente. Administrativamente fica a critério de quem? CNJ ou de corregedorias. Civilmente fica a critério de uma ação civil específica, que é o caso do artigo 143, é uma inovação. Não tinha no código anterior. Diz assim, ó, o artigo 143 diz, juiz responderá cível e regressivamente por perdas e danos quando, 1, no exercício de suas funções, proceder com dolo à fraude. 2, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento de parte. Gente, qual é o detalhe aí, ó? O juiz praticou uma conduta no processo que, na verdade, ele quis beneficiar, prejudicar. Ele não agiu, sobretudo, com o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser parcial, doutor Marcelo. O juiz tem que ser parcial, doutora Jo. O juiz tem que ser parcial, doutor Felipe. O juiz tem que ser imparcial, futuro procurador-geral do município de Crateús, doutor Felipe. O juiz tem que ser... Professor, no artigo 143, né? Do CPC. Isso, excelência. 143. Está aí, ó, está no chat. Ó. Coloquei no chat, puxei o chat, ó, tá vendo? O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 2, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Vocês estão entendendo? Então, se porventura ele praticou uma conduta, ele pode responder administrativamente a instalação de um procedimento do âmbito do CNJ e das corregedorias. Pode responder civilmente, certo? Se porventura tiver praticado alguma dessas condutas, e ainda pode criminalmente, que tem aquela lei do abuso de autoridade, né? Que foi bastante questionável até hoje. Portanto, meus queridos, entenda uma coisa, tem que ter ponderação. Tanto essa responsabilidade administrativa, civil ou criminal tem que ser ponderada. Elas não podem malferir ou impedir o livre convencimento motivado. Tem que ter uma ponderação, tem que sopesar, um sopesamento, para ver o que é mais relevante ali. Porque sob pena do juiz perder essa liberdade que a lei conferiu a ele. A lei conferiu para ele com base na Constituição Federal de 88. Porque a Constituição, ela trouxe o princípio constitucional, que nós já mencionamos lá quando a gente foi estudar os princípios, no artigo 93, inciso 9, que é o princípio da motivação das decisões judiciais. Desse princípio da motivação, lá nasce o livre convencimento motivado. Portanto, tem que haver uma ponderação, sob pena de não deixar o juiz livre. Né? Ele faz parte da relação para conduzir. Ora, se ele não tem liberdade, como é que ele vai conduzir? É dessas liberdades que, por exemplo, nascem aquelas prerrogativas do juiz, da vitaliciedade, da inamovibilidade, da irredutibilidade do subsídio. Todas são prerrogativas para o juiz exercer de forma imparcial o seu papel de julgador. Certo? Então, alguma pergunta, senhores? Então, o princípio da imparcialidade, professor, o senhor poderia repetir em relação ao juiz poder responder administrativamente? Claro, querida, vamos lá, Bia. Olha, voltando. Gente, o juiz, quando ele vai julgar, ele julga com força de qual princípio? Livre convencimento motivado. Ele é livre, ele tem liberdade para decidir dentro do que ele aferiu. Com um detalhe, viu, doutor Felipe? Esse livre convencimento, ele tem que, na decisão dele, indicar onde ele encontrou respostas. Ele não pode simplesmente copiar e colar, não. Ele tem que dizer e indicar onde foi que ele encontrou as respostas para aquele entendimento. Isso é o livre convencimento motivado. Não é o simples fato de copiar um artigo da lei, não, doutor Marcelo. É entender a questão e extrair daquele conflito, do que foi apresentado pela parte autora, do que foi suscitado pela parte acionada, e extrair desse conflito o cerne da questão e resolver. Ele tem que decidir. Porque nós vimos também que o juiz ele não pode alegar lacuna ou obscuridade para deixar de decidir. Ele tem que decidir sempre. Se ele foi provocado, ele está ali representando a jurisdição, ele tem que julgar. Inclusive, como nós já falamos, pela equidade, buscando um equilíbrio. Voltando à pergunta da Bia, né? Quando ele age, Bia, com dolo ou culpa e fica provado, ele pode responder administrativamente
Quando é que ele responde administrativamente? Pode ser instaurado um procedimento no Conselho Nacional de Justiça, porque o CNJ ele foi um órgão criado em 2004. Qual foi o papel dele? Diminuir os abusos ou controlar, quer dizer, os excessos porventura praticados pelos membros do Poder Judiciário. O papel do CNJ é esse. É tanto que o CNJ está vinculado ao Supremo Tribunal Federal. Ele não exerce o CNJ, gente, o papel processual, assim, ele não pode interferir no processo. Ele fiscaliza as condutas administrativa, orçamentária e financeiramente. Ele vai fiscalizar essas condutas. Ele não adentra no mérito dos processos. Ele adentra na conduta do juiz naquele processo. Então, a questão administrativa. CNJ ou corregedorias, tá bom, Brina? CNJ ou corregedorias. É a questão administrativa, tá? E aí tem um aspecto da questão civil. Se porventura ficou provada alguma coisa assim, a parte pode requerer uma reparação para ela. Só que essa reparação, gente, de acordo com o artigo 143, é em relação ao juiz. O juiz responde pessoalmente. O juiz responde pessoalmente. É ele que vai pagar essa reparação. É contra ele, contra a pessoa dele. É isso que diz o artigo 143. Tá bom? Responde pessoalmente. O Marcelo está com uma pergunta aqui sobre o juiz de garantias, né? O juiz de garantias, viu, Marcelo, é mais o quê? É um juízo que dá certo nos países que a coisa anda, que a coisa flui. Né? É o correto. Seria o juiz que é responsável. Na seara criminal, a gente não tem juiz de garantias no processo civil. A gente tem o juiz de garantias no processo criminal. E o daqui foi, inclusive, suspenso. Daqueles países que podem ter uma estrutura como essa, entendeu? Você já imaginou uma comarca lá de Quixeramobim? Sabe que Quixeramobim é uma cidade grande, mas é uma cidade lá perto. Por exemplo, a comarca ali de, digamos, Banabuiú. A comarca de Banabuiú, meu amigo, que é vizinha ali de Quixeramobim, já pensou se ela tivesse que ter 2 juízes, um de garantias para fiscalizar a fase inquisitorial criminal, se o delegado agiu corretamente, como foi essa parte inicial, se pode conceder algo provisoriamente, uma liberdade provisória, você já imaginou? Além desses lá em Banabuiú, 2 juízes, ó, um de garantia e por ação principal. Você já imaginou como é que seria? Entendeu? Então, assim, o juiz de garantia é muito bom onde a coisa flui. Né? Eu sou a favor, demais, entendeu? Então, mas o juiz de garantia é na seara criminal, tá? Seara criminal. Tá? Não é aqui, não. Ele serve para isso, para fiscalizar essas ações inicialmente. Tá bom, gente? Então, o juiz de garantias é para isso. Para responder a pergunta do Marcelo. Gente, pode pedir o microfone, ou pode ser por aqui de qualquer jeito. Então, progredindo, nós vimos no 143 essa situação. Além do 143, gente, certo? Além do 143, que fala dessa questão regressiva, se a gente for lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, vou pegar aqui e colocar aqui, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. 37, parágrafo 6º. Olha o que, diz o parágrafo 6º do artigo 37. Esse artigo 37 é o que fala do direito administrativo humano da Constituição, certo? Diz assim, ó, o parágrafo 6º do artigo 37, que eu vou trazer aqui, para deixar aqui para vocês, certo? Artigo 37, para vocês. Então, aqui, ó. Diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público poderão responder pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Olha a situação. O juiz X atuar, num processo em que o Marcelo é parte, o Marcelo foi prejudicado. Ele tem provas que o juiz violou a imparcialidade. Que ele, no caso, ele não a praticou bem o seu papel na relação jurídica processual. É para garantir, para assegurar que a relação jurídica se paute pelo contraditório, que a relação jurídica se paute pela ampla defesa, que a relação jurídica se paute pelo devido processo legal. Esse é o papel do juiz no processo civil, serve para isso. E aí, percebe que houve um prejuízo, desfavor dele, Marcelo. O Marcelo tem provas que houve esse prejuízo de imparcialidade. O que é que ele pode fazer? Entrar com ação diretamente contra o juiz, por força do artigo 143 do Código de Processo Civil. Tá? Pode tranquilo. Mas o 143, gente,
ainda fala o seguinte, se a gente for lá para o 143 novamente, nós vamos ver que ele diz, ó, o juiz responderá civil e regressivamente, ó, regressivamente por perdas e danos. O que é que a Constituição fala no artigo 37, parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros. Assegurado o direito de regresso. Olha aí, ó, regresso, tá vendo? Ó, regresso. Como é o nome dessa responsabilidade aí? Gente, é responsabilidade civil objetiva, responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Vocês vão estudar isso em direito administrativo. Porque eu não trouxe isso para o processo. Se passa, voltando lá para a ação, que o Marcelo é autor. O Marcelo, como autor de uma ação, tem provas que houve um prejuízo no julgamento. O juiz não agiu de forma imparcial. O que o Marcelo pode fazer? Entrar com ação direta contra o juiz, por força do artigo 43, ó, 143. Ou então ele pode fazer assim. Entrar com base, se ele não tiver provas concretas, mas só um nexo causal, que é o nexo causal. O nexo entre a conduta praticada e o prejuízo sofrido, que é a responsabilidade objetiva. Eu não preciso comprovar o dolo ou culpa, né? Certo? Eu não preciso comprovar o dolo ou culpa na responsabilidade civil objetiva, que é essa parte inicial aí do artigo 37, parágrafo 6, que eu citei para vocês, da Constituição. Então, eu só preciso comprovar o nexo causal. Nexo causal, o nexo que há entre o ato praticado e o resultado doloso, ou o resultado prejuízo, que pode gerar um dano. Doloso não, prejuízo pode gerar um dano. É o caso do artigo 37, parágrafo 6. Então, eu posso entrar com ação contra o Estado, o Marcelo. Ele entra com ação contra o Estado. Se o Estado perder, pode o Estado fazer o quê? Entrar com ação contra o juiz. É a chamada ação regressiva, ou ação de regresso. A ação de regresso ou regressiva é quando uma parte perde uma causa e ela vai atrás do responsável ou do corresponsável, da pessoa que seria o responsável direto. Então, o nome disso é ação regressiva, ação de regresso, que é o que fala o artigo 143, lá no caput, né? Responsável civilmente ou regressivamente. Regressivamente vem da onde? Artigo 37, parágrafo 6º. Tá bom, gente? É o que fala o artigo 37, parágrafo 6º, da responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. A responsabilidade civil da administração pública, município, Estado, União, Distrito Federal, suas empresas públicas e suas autarquias, responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo. Onde é que está isso? Artigo 37, parágrafo 6º. Do artigo 37, parágrafo 6º, eu posso ter o quê? Uma das partes do artigo 143 do Código de Processo Civil Caput, quando ele fala que o juiz pode responder regressivamente. Advém da onde? Artigo 37, parágrafo 6º. Ok, gente? Ficou claro a ação regressiva? Alguém tem alguma pergunta? Tiago, deixa eu ver. O professor poderia dar exemplo desse direito de regresso? Direito de regresso, Tiago, é o direito de buscar, certo? Certo? Você vai regressar, você vai trazer aquela responsabilidade para quem deveria ter a responsabilidade direta. E trouxe com uma ação contra o Estado. O fato de o juiz ter praticado um ato doloso. Eu podia ter entrado direto com o juiz, não? Não, mas eu entro contra o Estado. E se o Estado perder, ele pode fazer o quê? Entrar com ação cobrando lá do juiz. Ó. Isso é ação regressiva. Ele está regressando, está indo atrás, está perdendo o processo, o corresponsável. O nome disso, direito regressivo, ou ação de regra. Ficou claro, Thiago? Ok. Vamos para frente. Então, gente, nós vimos isso aí, artigo 143 do Código de Processo Civil, né? E a gente avançando, gente, nós vamos agora ao estudo do impedimento e da suspeição. Impedimento, que a gente encontra no artigo 144. Alguém está com o microfone aberto. Fato, certo? E suspeição. Pode perguntar o que quiser. Alguém tem alguma pergunta? Suspeição. Impedimento ou suspeição. Artigo 145. Artigo 144 é impedimento. Artigo 145, suspeição. Gente, o impedimento e a suspeição, eles
são resultado de quê? São consequências da imparcialidade do juiz. Eu disse, o juiz tem que ser imparcial, é um princípio. Ele tem que atender o direito de ambas as partes, ele tem que garantir o equilíbrio, né? Para que o mesmo direito postulado pela parte autora seja garantido à parte ré, por força do contraditório, por força da ampla defesa, por força do devido processo legal. Então, a imparcialidade do juiz é o fato de que ele tem que ser imparcial, ele não pode ter lado. O fato dele ser parcial nasce da onde? Das hipóteses de impedimento do artigo 144 e das hipóteses de suspeição do artigo 145. As hipóteses de impedimento, gente, elas são mais graves. As hipóteses de impedimento, Grojo, são mais graves, viu, Marcelo? São mais graves. As hipóteses de suspeição são mais leves. Nessa hipótese que a gente fala do juiz impedido ou o juiz suspeito. O juiz é impedido nas hipóteses do artigo 144, com um detalhe. As hipóteses do artigo 144, elas são mais objetivas, são mais diretas, são mais graves, são mais absolutas. As hipóteses do artigo 144 são as hipóteses do juiz impedido ou do impedimento, são mais graves, são mais absolutas, são mais objetivas, são mais diretas. As hipóteses de impedimento do artigo 144. As hipóteses de suspeição do artigo 145 são mais leves, relativizadas. São mais leves, podem ser relativizadas. As hipóteses do artigo 145 são mais leves, são mais subjetivas, para a gente não esquecer, ó, suspeição são mais subjetivas. As hipóteses do artigo 144 de impedimento são mais graves, são mais objetivas, são mais diretas. E tem um detalhe, se ocorrer as hipóteses do artigo 144, que eles são taxativas, são números clausos. Quando eu tiver a terminologia números clausos, elas são taxativas. Só podem ser enquadradas como impedimentos as hipóteses do artigo 144. Só podem, doutora Gil, doutor Tiago, doutor Tiago Cadente, sempre boa noite, né? Então, as hipóteses do artigo 144 são mais objetivas, são mais diretas, são mais absolutas. Se elas ocorrerem, já induz uma presunção de parcialidade. As hipóteses do artigo 144 são mais absolutas, são mais diretas, são mais graves. Se porventura elas ocorrerem, vai gerar uma presunção de parcialidade. Já as hipóteses do artigo 145 de suspensão são mais leves, podem ser relativizadas, e elas são só exemplificativas. Podem ter outras hipóteses que a gente pode enquadrar como suspensão. No que tange o impedimento, não, as hipóteses de impedimento, elas são taxativas. Elas estão no artigo 144 do Código de Processo Civil. Já de suspensão são subjetivas, certo? Não são diretas, têm que ser provadas. Além de provadas as hipóteses do artigo 45, para gerar nulidade, eu tenho que comprovar que houve prejuízo. Já as hipóteses do artigo 144, se ocorrerem, doutor Marcelo, já induz uma presunção de violação à imparcialidade. As hipóteses do artigo 145 de suspensão são subjetivas. Tem que comprovar e tem que dizer que houve prejuízo, por isso que elas são exemplificativas. Eu tenho as outras, além das hipóteses que estão no 145. Ok, gente? Vamos para as hipóteses. Alguém tem alguma pergunta? Artigo 144. Olha aqui só 3 para vocês perceberem como elas são mais objetivas. Ó. Elas já induzem uma violação à imparcialidade. Artigo 144. Olha aí o artigo 144. Já induzem uma violação, doutor Felipe, à imparcialidade. Ó. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado o exercer suas funções no processo. 1. Em quem interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha. A gente já imaginou. Para mandatário da parte. Aí tu é o juiz. Já imaginou? Se tu é o mandatário, tu representa, tu não vai levar para ela não a decisão. Claro, em prol dela. Já se presume que, mesmo que você não queira, já induz, ora, o fato de ser mandatário,
já zera o quê? Uma violação à impassibilidade. Por isso que elas são objetivas. Não precisam ser comprovadas de forma absoluta. Se ocorrerem, se você disser, está aqui, procuração, ele é mandatário, ele é procurador dela. Como é que ele pode ser juiz? Aí ele já tem que ser declarado o impedimento. Tá bom? Outra hipótese, de que conheceu entre o grau de jurisdição tem que proferir decisão. Por exemplo, doutor Felipe Arruda, desembargador. No primeiro grau, como juiz lá de Arneiroz, ele julgou a demanda que está sendo objeto de recurso. Aí lá no tribunal, ele é o desembargador que está sendo distribuído esse recurso. Não pode. Por quê? Porque já induz o impedimento. Olha, se ele já decidiu, né, o simples fato dele apreciar de novo já induz que ele vai ser o quê? Ele não vai ser imparcial. Por isso que são objetivas, são mais graves, são mais diretas. Se ocorrer, já levam a presunção de que o juiz quebrou ou violou a imparcialidade. Por isso que elas são mais objetivas, mais diretas, de acordo com o artigo 442. Outro exemplo. Exemplo não, taxativa, né? Artigo 444. Se terceiro, quando ele estiver postulando como defensor público, advogado do Ministério Público, seu conjugamento, isso aqui só o Ministério Público e Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes não gosta desse inciso, né? Que é o inciso terceiro, né? Quando ele estiver postulando como defensor público, advogado do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, qualquer parente ou consanguíneo, a filha, já imaginou? Já imaginou, Tiago? Meu cônjuge, né, minha esposa, que manda e desmanda, né? Já imaginou? Igual a tua, tá entendendo? Já imaginou? Se ela estiver num processo como advogado. O que é que eu vou fazer? Deus me livre de jogar contra ela. Já imaginou? Já induz, meu amigo. Já é uma presunção. Entendeu? Já é uma presunção de que houve violação de imparcialidade. Essas são mais graves, são mais absolutas, são mais objetivas. Elas são taxativas no artigo 44, as hipóteses de impedimento. Certo? As hipóteses de impedimento. Tem que se declarar impedido por isso. Eu acho que o juiz Moro não observou essas hipóteses desse artigo. Pois é, também, né? Talvez. Possivelmente. Descontrair um pouquinho, professor. Claro, fica tranquilo, pode ter visto. Aí nós temos aqui, quando for sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica, parte do processo. Ele é sócio da pessoa jurídica. Em que figura como parte de instituição de ensino, no qual tem relação de emprego. Por exemplo, um professor da Unifor, né? Entendeu? Que seja juiz de uma causa que a Unifor tem interesse, entendeu? Então, não que a Unifor iria jamais, que é a melhor instituição do mundo, né? Mas a gente está entendendo? Mas, se fosse, é artigo 144, inciso 7. Então, gente, são situações que são taxativas. Se elas ocorrerem, vai gerar o quê? Uma presunção de violação da imparcialidade. Se você não prova desse concurso, esquecerem as hipóteses que estão no 144, é só lembrar, o impedimento é mais absoluto, o impedimento é mais direto, o impedimento é mais grave. O impedimento, se ocorrer, já gera uma presunção que é um prejuízo. Aí nós vamos fazer hipótese de suspeição. Alguém tem alguma pergunta, senhores? As hipóteses de suspeição, nós temos aqui as hipóteses no artigo 145 do Código de Processo Civil. Olha aqui, doutor Tiago, artigo 145. Olha aí, Jô, olha aí, Lia. A Lia não fala não, né? Ela foi a primeira entrada, fica bem caladinha. Ela e o Felipe está dormindo não, né, Felipe? A Letícia. Felipe já dormiu, vou já ligar aqui para tua mãe, viu? Artigo 145. A suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Olha aí. O Felipe está no processo, acionando lá, como, né? E aí, ele, de repente, tomou uma com o juiz, né, e tal, entendeu? E está nas fotos lá, nas festas na casa do juiz, ou do que seja. Tudo se presume, né, que ele é o quê, doutor Iago? Amigo íntimo. Está ali, né, e tal. Então, só que nesse caso, para de suspeição, tem que se provar, ter essa intimidade. E que, por força dessa intimidade, houve o quê? Um prejuízo à imparcialidade. Voltando. Nas hipóteses de suspeição, que foi o que eu disse, são as hipóteses mais subjetivas. Precisam ser comprovadas que houve essa relação que está elencada lá no artigo 145, ou em outro, que eu disse, as hipóteses de suspeição, elas não são taxativas, elas não são presas ao que diz o artigo, não. Pode ter outras hipóteses que eu posso alegar, como hipótese de suspeição. Suspeição é algo que pode gerar que aquele juiz ele é suspeito de violar a imparcialidade. Há indícios. Já, no caso do 144 impedimento, não, é direto. Ocorreu, já gera
uma presunção quase que absoluta de violação e parcialidade. Já no 4.5 precisa ser provado. Hipóteses de suspeição são mais subjetivas, por isso que suspeição subjetiva. Por isso que suspeição são mais leves. Por isso que suspeição são exemplificativas. Elas não estão todas as hipóteses ali elencadas. Se porventura uma hipótese não estiver no 144, elas podem ser enquadradas no 145, mesmo que não esteja expressamente no 45. Então, por isso que se diz que as hipóteses 45, desculpa, ele dizer assim, que era o microfone. As hipóteses do 45, elas são meramente o quê? Exemplificativas. Outro exemplo, né, doutor Tiago? Outro exemplo, o que diz o parágrafo único. O parágrafo único. Poderá o juiz, ó, parágrafo único, no artigo, poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declaração das razões. Motivo de foro íntimo. O juiz pode dizer, epa, sou suspeito. Qual motivo de foro íntimo? Ele não precisa declinar as razões, entendeu? Por isso que elas são subjetivas, entendeu? Relativizadas. Não tem característica de natureza absoluta. Só vai efetivamente serem suscitadas se gerarem prejuízos. Tá? Já as hipóteses de impedimento, eu não preciso demonstrar que houve prejuízo. Só basta demonstrar que estão elencadas lá. Né? Se tiver elencado no 44, já é presunção de quê? De violação à imparcialidade. Se já estiverem elencadas no 44, já é presunção de quê? Violação à imparcialidade. Tá certo, gente? Violação à imparcialidade. São as hipóteses de impedimento. 145 são as hipóteses de suspensão. Como é que eu alego isso? Aí eu vou lá para o artigo 146. Né? No 146, né, eu digo como é que eu vou alegar, tá? Questão de impedimento ou suspensão se o juiz não declinar de ofício. Né? Se o juiz não declinar de ofício, certo? Nesse sentido, tá? Do 146, ó. No prazo de 15 dias, ao tomar no conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento de suspensão, impedimento de ser dirigido do processo, o qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruir com fundamentos em que fundar a alegação com testemunhas. Se reconhecer o impedimento de suspensão, receber a petição, o juiz ordenar imediatamente a remessa dos atos substituto legal. Caso contrário, determinar a atuação em apartado e no prazo de 15 dias apresentar suas razões. Como é isso, gente? Ó. Se a parte alegada os 15 dias, um detalhe, viu? A suspeição e impedimento também pode ser alegada lá naquela preliminar do artigo 337. Você lembra dele? Não, esqueci. Aqui é 337, que é as preliminares da contestação. Lá pode ser alegado o quê? Impedimento de suspeição. Que ela, inclusive, o prazo também é de 15 dias, né? Ou então, pode ser alegado do momento em que você tem ciência da hipótese de impedimento ou suspeição. De repente, o processo está tramitando. O juiz inicial do processo, ele foi promovido, foi botou comarca. Aí vem outro juiz. No momento que esse outro juiz assume que vai se manifestar, que você tem conhecimento, que ele vai se manifestou de alguma forma no processo, mandando despachar, mandando realizar algum ato, você, desse ato, você conta 15 dias para alegar o quê? A suspeição ou impedimento. Então, a suspeição ou impedimento pode ser em preliminar, no caso da contestação, ou pode ser a partir do momento que a parte autora, ou a parte ré, toma conhecimento do fato. Certo? Pode ser a partir do momento em que a parte autora ou a parte ré toma conhecimento do fato. Eu acionei uma demanda em desfavor do Felipe. Só que eu vejo que o juiz que despachou, que foi distribuído, né, eu percebo que ele, certo, foi sócio do Felipe no escritório. Entendeu? Ou então, amigo íntimo, ou inimigo, de alguma coisa desse sentido. Então, o que é que eu posso fazer? Amigo, claro, né? Eu posso o quê? Entrar desse momento que eu tomo conhecimento, 15 dias, com a petição de impedimento ou suspeição. Se o juiz não acolher, ele pode o quê? Abre-se os autos apartado à parte ou daquele e manda para o tribunal, que está acima dele, para o tribunal decidir. E lá o relator pode deixar transcorrer normalmente o processo ou pode determinar o quê? A suspensão desse processo, que ele fique suspenso até que se resolva essa questão de impedimento ou suspensão. Se não o fizer, ele pode determinar que um juiz qualquer substituto, ou, no caso, um juiz auxiliar qualquer, substituto não, auxiliar, ele venha a responder por aquele processo até que se resolva o impedimento ou suspensão. Ou então determinar a suspensão do processo. Determinar a suspensão. Então, hipótese que viola a imparcialidade, impedimento ou suspensão. As hipóteses de impedimento, elas são o quê? Mais objetivas, são mais diretas, são mais graves. As hipóteses de suspensão são mais subjetivas, são mais leves. Para ocorrerem, precisam ser comprovadas.
Tem que ser comprovadas, e além de comprovadas, doutor Marcelo, e além de comprovadas, doutor Felipe, e além de comprovadas, doutor Eugênio, tem que fazer o quê? Prejuízo. Tem que trazer o quê? Prejuízo às partes. Então, nós vimos impedimento, suspeição, ação regressiva, são hipóteses o quê? Para facilitar a imparcialidade, visando o quê? O bom papel do juiz enquanto sujeito processual, porque o juiz não é parte, mas é sujeito da relação jurídica processual, com o fito de coordenar, de presidir, de fazer valer o que é o princípio do impulso oficial. Bom, gente? Então, o magistrado, quando eu falo em magistrado, gente, é juiz de primeiro grau, é desembargador, é ministro do STJ, é ministro do Supremo, qualquer agente público que figura na condição de magistrado dentro da estrutura do Poder Judiciário. Tá bom? Então, eu falo nesse sentido. Hipótese de impedimento ou as hipóteses de suspeição. Hipótese de impedimento ou suspeição. Ok, gente? Alguma pergunta? Gente, então isso aqui, eu vou parar aí, porque foi o primeiro horário, ficou até aí, né? Domingo nós temos as questões de Domingão do Nartan. Amanhã à noite eu vou trazer as questões só em vídeo. Amanhã não vai ter aula, tá? Vou deixar gravado em vídeo, vocês assistem se quiserem. Questões que eu iria ministrar domingo. Não pude, vocês já sabem o motivo. Mas, assim, domingo agora nós vamos retomar o sexto Domingão do Nartan, respondendo 5 questões que poderão ser cobradas na prova. E parabéns, Jô, parabéns, Eva. Postularem para os colegas e nós vamos acolher o pedido de vocês, viu? A prova não vai ser mais online, nós vamos trazer 6 questões, 2 dias antes, e vocês vão ter prazo de 2 dias, ok? Um abraço, gente, boa noite, descansem em paz a todos, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, tá? Um abração, tchau, tchau.